Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Amados, eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre a vinda do nosso Senhor. E esses dias, muitas pessoas têm me ligado por causa de uma certa perturbação que está ocorrendo na mente de alguns irmãos sobre esse grande evento que está acontecendo no céu nesses dias. E Apocalipse capítulo 12, esse grande sinal que está acontecendo, e que muitos pastores, marcaram a data da volta de Jesus para o dia 23 de setembro agora. A data está marcada, e na verdade, esses que creem dessa forma, são chamados os pré-tribulacionistas. E o apóstolo está escrevendo, dizendo que não demovais da vossa mente com facilidade, nem os perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, como que se procedesse de nós, supondo de que o dia do Senhor tenha chegado. Então, nós sabemos que não vai ser assim. Eu recebi um documento, um e-mail de um irmão, e de um irmão que escreveu um livro falando sobre o manual de sobrevivência da grande tribulação daqueles que ficaram. Ele introduz assim: se você, amado leitor, estiver lendo esse livro após a data de 23 de setembro de 2017, saiba com toda certeza que o arrebatamento dos vencedores de Cristo, a noiva do Cordeiro, aconteceu e você ficou para trás. Mas, por favor, não se desespere, não fique triste com o Criador, porque Ele te ama e quer que você persevere até o fim para ser salvo. Então, a fé de que dia 23 de setembro inicia aquele período de 7 anos, daquele pacto que o anticristo fará com Israel, e o Senhor vai iniciar então a grande tribulação a partir do dia 23 de setembro, e a igreja será arrebatada. E eu gostaria que nesta manhã, amados, de termos uma definição clara sobre isso, para que ninguém se perturbe com essas manobras do inimigo, trazendo essas heresias no meio da igreja e trazendo perturbação entre os irmãos. E eu gostaria de mostrar para os irmãos 8 sinais contundentes da volta do Senhor, que você pode afirmar com convicção que logo após esses 8 sinais, o Senhor vai retornar e vai nos arrebatar, e nós iremos ao encontro com Ele nos ares. E nós precisamos então sepultar esta teologia, essa ideia do pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? Que a igreja será arrebatada antes da tribulação, e que a tribulação tem um período de 7 anos. Agora, quando surgiu essa teologia do pré-tribulacionismo? Surgiu no século XVIII, um padre jesuíta de origem judaica chamado Manuel Lacunza. Logo depois, um presbiteriano escocês, Eduardo Irving Macon, difundiu as suas ideias. Já no século XIX, um estudante de direito de nome John Nelson Darwin condensou os escritos de Lacunza e o sonho de uma menina de 15 anos chamada Margaret MacDonald, e as ideias
de Darby foi amplamente divulgada por um advogado chamado Cyrus Scofield. Você tem aí alguns, tem até essa Bíblia anotada de Scofield. E os nossos primeiros irmãos, os discípulos de Jesus, os discípulos dos apóstolos, nunca creram nesta teoria pré-tribulacionista. Então, nós gostaríamos de sepultar de uma vez por todas essa ideia pré-tribulacionista entre os irmãos. E vamos falar então desses sinais. Primeiro sinal é a volta de Israel para a sua terra. Esse sinal já aconteceu em 1948. Dia 14 de maio de 1948, quando num voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, por ironia de Deus, num voto Minerva nas Nações Unidas, ele decretou o Estado de Israel ali naquela região da Palestina. Mas esta é uma promessa que já estava na palavra de Deus, em Ezequiel, capítulo 37, versículo 11 e 12, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos secos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Ezequiel 38, versículo 8 diz: depois de muitos dias, será visitado no fim dos anos, virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Ezequiel 20, 34 diz: tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Portanto, essa profecia se cumpriu, mas é uma profecia que está muito próximo da nossa geração. Por isso vale a pena nós citarmos esta profecia. Mas qual é a próxima? Número 2 e 3. 2 e 3, simultaneamente. É um pacto de 7 anos, que Israel, o anticristo, fará com Israel 7 anos, e conclusivamente, então, Israel vai derrubar os seus muros. Em Daniel 9, 27, falando desse pacto de 7 anos, está escrito: ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, lá em Daniel 9, 27, o texto fala de um pacto de 7 anos, que o Senhor vai permitir que se realize entre Israel e o mundo árabe, e que está relacionado com as terras de Israel e com o monte do templo. Quando em 1973, quando Israel tomou a Jerusalém, a parte oriental de Jerusalém, e o general que tomou aquela chamado Monte do Templo, que é a chamada Esplanada das Mesquitas, de uma forma impressionante, devolveu para o rei Hussein da Jordânia, que logo depois entregou a OLP, a Organização da Libertação da Palestina. E nesse momento, dominam sobre aquele monte do templo, a Esplanada das Mesquitas, onde estão lá a Mesquita de Al-Aqsa e a cúpula de domo, a Mesquita de Omar. E então, é provável que neste pacto, Israel vai se sentir seguro, porque é um pacto de paz, é um pacto de acordo com o mundo árabe, o mundo do Islã.
Mas aqui em Daniel 9, 27 diz que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E Ezequiel 38, versículo 8 diz: depois de muitos dias, será visitado, Israel será visitado, e no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Esse pacto vai trazer confiança a Israel, que Israel vai entregar as suas armas e vai destruir todos os seus muros. Se você entrar na internet hoje e procurar saber os muros que Israel está nesse momento construindo ao redor do seu país, é uma coisa impressionante. Toda a faixa de Gaza está cercada com muros altos. O capítulo 38, versículo 11 e 12 diz assim: e dirás, subirei, quem? Gog, o anticristo. Eu subirei contra a terra das aldeias sem muros, porque Israel vai ficar relaxado e tranquilo. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros e que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nem portas nas suas portas. Isto a fim de tomar os despojos e arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas que se acham habitadas e contra o povo que se congregou em muitas nações, o qual tem gado, bens e habita no meio da terra. Israel vai entregar as armas. Nunca aconteceu na história de Israel esse tempo de paz que ele tanto deseja. Israel hoje aspira pela paz, clama pela paz. E o anticristo vai fazer esta paz e Israel vai entregar as armas, vai derrubar os muros. Mas em Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses capítulo 1, 5 e 3 diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, vai haver um momento em que Israel vai ficar tranquilo. O pacto será feito, Israel vai entregar as armas e vai descansar. O quarto, consequentemente, com a paz que Israel fará, com o anticristo fará com Israel, o templo será reconstruído. E há muitas passagens na Bíblia mostrando que nesses dias, nos últimos dias, o templo será reconstruído. Aqui em Apocalipse 11, 1 e 2 diz: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Por que vai medir o santuário? Ele está destruído. Mas vai medir o santuário porque ele vai estar de pé. Aqui em Ezequiel capítulo 28, 1 e 11 diz. Interessante o capítulo de Ezequiel, capítulo 28. Do versículo 1 a 10, ele está falando do príncipe de Tiro. E no versículo 10 em diante do capítulo 28, ele fala do rei de Tiro. E quem é o príncipe de Tiro? É o anticristo. E quem é o rei de Tiro? É o diabo. Olha só, olha bem claramente, para entendermos isto. Ezequiel 28, versículo 1 diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Mas olha o versículo 11.
veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Aí quando você começa a olhar sobre a descrição do rei de Tiro, diz assim: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, e a esmeralda, e de ouro se fizeram os engastes e os seus ornamentos. Tu eras o querubim da guarda. Permanecia no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse é o Lúcifer. Agora olha o versículo 1 em diante, versículo 2. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e diz: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, e no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. E a palavra de Deus mostra aqui: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. Essa cadeira está lá no templo, que foi erguido e levantado. Em Marcos 13, 14, diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. O abominável da desolação estava onde não deveria estar. Onde? No templo. Ele vai invadir, ele vai assentar no templo. Claro, eu estou falando de que estou mostrando que o templo está erguido nesses dias. Em Tessalonicenses capítulo 2, 4 diz: o qual se opõe, se levanta tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, esses textos mostram claramente que o templo estará levantado nesses dias. E hoje já há praticamente todos os utensílios. Há uma universidade em Israel da preparação do sacerdote, dos levitas, para o ofício do seu serviço na casa, no templo. E estão apenas esperando um momento para a reconstrução do templo. E quando o anticristo fizer a paz, ele vai permitir que o templo seja levantado naquele lugar. Quinto, o rompimento do pacto e a manifestação do anticristo. Daniel 9, 27 diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Portanto, ele fará uma firme aliança por uma semana, mas na metade da semana, na metade desses 7 anos, ele entra no santuário de Deus, se assenta na cadeira de Deus, lá no templo que foi levantado e erguido, e vai dizer: eu sou Deus. Aqui em 2 Tessalonicenses 1 e 12, vamos ler. Repetir de novo o texto para entendermos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais a vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como que se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não acontecerá. Isto que?
a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, no templo, ostentando como se fosse o próprio Deus. Lá em Ezequiel 28:1 em diante, está dizendo que ele fez isso. E Paulo está reafirmando aqui. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas? E agora sabeis o que eu detenho, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado. Está errado essa tradução. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e somente aguarda que seja afastado. Esta palavra no grego que foi traduzido por afastado, é ginomai. Ela existe na Bíblia, ela aparece na Bíblia 610 vezes. A única vez que ela é traduzido por afastado é aqui. Em todas as 609 vezes, ela é traduzido por apareça. Então, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que apareça aquele que agora o detém. Quem é que detém quem? O texto está dizendo, e agora sabeis o que o detém. Quem é que está sendo detido? É Jesus, não é o anticristo. É Jesus que está sendo detido. Para que ele seja revelado em ocasião própria. Para que ele seja revelado em tempo determinado. Como é que é o cântico que nós cantamos aqui hoje? Ele é o dono, ele é o dono do tempo, ele é o início e o fim. Olha o que diz em Daniel 11:27. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Ele está falando do tempo do fim. O anticristo vai entrar numa guerra contra o Egito, o rei do sul e o rei do norte. Então esses dois reis se empenharão em fazer mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Daniel 11:35 diz, alguns dos sábios cairão para serem provados, no tempo da grande tribulação, cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então o anticristo, ele só vai aparecer no tempo determinado. E quando nós falamos que ele que detém o Messias, parece que ele tem força. Não. Ele detém o Messias porque o tempo é que detém o momento em que ele vai aparecer. E quando ele aparecer, o Senhor Jesus se manifestará. Então, quem detém quem? O anticristo é que detém o Messias. E quando você vê o versículo 7, você entende claramente quem é que detém. Porque ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que apareça. Quem que tem que aparecer? O anticristo. Porque aqui está dizendo, ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Portanto,
ele só poderá manifestar em ocasião própria, em tempo determinado por Deus. Deus é que determinou o tempo. Sexto, a invasão de Israel, Gog, das terras de Magog. Ezequiel capítulo 38 e 39 inteiro fala sobre essa guerra. E simultaneamente a profanação do templo. O templo já estará levantado, ele vai entrar no templo, ele vai dizer, eu sou Deus. Israel vai romper o pacto, eles vão romper o pacto e dará início a terceira guerra mundial. Eu quero dizer para vocês, amados, Jerusalém, ela já foi destruída 2 vezes, sitiada por exércitos inimigos 23 vezes, ela já foi atacada 53 vezes, ela foi capturada e recapturada 44 vezes. No cerco de Jerusalém, no ano 70, morreram quase 1 milhão de judeus. No Holocausto, 6 milhões. Agora, nesta invasão de Gog, culminando com o fim, com Armagedon, morrerão 2/3 do povo de Israel. Lá em Zacarias, fala que 2/3 deles morrerão. Vamos ver, Zacarias. Capítulo 13, versículo 7, diz, desperta a espada contra o meu pastor, capítulo 13, versículo 7. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, e diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão contra os pequeninos, o povo de Israel. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela, e eu farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como que se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Olha o que diz Ezequiel capítulo 5, falando sobre a destruição de Jerusalém nesses dias. Tu, pois, filho do homem, toma uma espada afiada, 5:1, como na vara de barbeiro a tomarás e a farás passar pela tua cabeça, a raspar a cabeça e a barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos, 1/3 parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprires os dias do cerco. Tomarás outra 1/3 parte e as ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra 1/3 parte espalharás ao vento e desembainharei a espada atrás deles. Por quê? Porque é um juízo de Deus sobre Israel. Olha o versículo 12. 1/3 parte de ti morrerá de peste, será consumida de fome no meio de ti, outra 1/3 parte cairá a espada em redor de ti, e a outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá a minha ira. A ira de Deus contra Israel, por ser uma nação rebelde e que não recebeu o Messias. Mas no fim, Israel será socorrido pelo Senhor. E Daniel 9:27, repetindo de novo, ele diz, fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Israel estará fazendo o seu culto, a oferta de manjares, a cerimônia da matança do cordeiro, mas ele vai então cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situada onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam. Então, na metade dessa semana, ele vai romper o pacto com Israel, vai entrar no santuário de Deus, e vai dizer que é Deus, vai romper o pacto, e nesse momento, dará início à guerra de Gog, das terras de Magog. Israel será invadida, um terço será destruído pela espada, pela fome, ou melhor, pela pestes e fome, outro pela espada, e um terço será espalhado. Zacarias 12, 2 e 3 diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá. Durante o sítio contra Jerusalém, Jerusalém será sitiada. E naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Amados, todas as nações da terra se ajuntarão contra Israel, inclusive o Brasil. Mas no capítulo 38, versículo 15 diz: virá, pois, do teu lugar, o anticristo, Gog, virás do teu lugar, dos lados do norte, da região da Anatólia, que é onde está o norte de Síria e a Turquia, ali para cima. Se você olhar lá no Google, e você colocar a palavra Anatólis, ou Anatólia, você vai ver aquela região onde o mundo árabe, o mundo islã dominou e domina até os dias de hoje. Então eles virão do lado do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, e grande multidão e poderosos exércitos, e subirá contra o meu povo de Israel, e como nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, o Senhor trará Gog contra as terras de Israel, para que as nações me conheçam. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog. O Senhor vai vindicar a santidade, Ele vai requerer a sua santidade pela profanação que os homens, que as nações têm profanado o nome do Senhor nesse tempo. Sétimo sinal. A besta de 2 chifres. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa besta se manifesta nesse mesmo período dos 3 últimos anos e meio. E ela parece um cordeiro, mas quando age como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então esta segunda besta, a besta que emerge da terra, levará toda a humanidade a adorar o anticristo e a levantar uma imagem para ele. E ela, então, essa segunda besta, vai colocar uma marca na testa ou na mão. Quem não tiver a marca na testa ou na mão, não vai poder comprar e nem vender. Quem? A segunda besta. Não é o anticristo que vai impor a marca da besta. É a segunda besta. A besta que emerge da terra. E justamente nesse mesmo período. Portanto, depois você pode ler mais sobre o capítulo 13, versículo 11 em diante. Oitava, a grande tribulação. Nesse tempo, capítulo 12, versículo 1 de Daniel, nesse tempo,
desses últimos 3 anos e meio, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Israel, e haverá tempo de angústias, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será o seu povo, todo aquele que for achado escrito no livro será salvo. Esse texto, ele está fazendo uma referência à salvação de Israel. Mas o texto mostra que será nesses últimos dias, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou 3 anos e meio, ou 1.260 dias. Mateus 24, 21 diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Agora olha Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando é a primeira ressurreição? Quando o Senhor aparecer nas nuvens. Mas aqui nesse texto está dizendo o seguinte, que teve um grupo de pessoas que passaram pela grande tribulação e que eles não receberam a marca na mão e nem na testa, e não adoraram a imagem da besta, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. O texto diz, esta é a primeira ressurreição. Agora, o texto diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora olha João 6, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é esta, que todo homem que vir a mim e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o meu Pai, quem me enviou, não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quero fazer uma pergunta. Por acaso, o último dia é antes da tribulação? O último dia é antes da tribulação? É no pré-tribulacionismo, quando o Senhor arrebatar a igreja, ressuscitar os mortos, e depois os que ficaram para trás serão ressuscitados. Não vão receber a marca nem na mão, vão passar pela grande tribulação. Mas a Bíblia está dizendo que esta é a última ressurreição, a primeira ressurreição. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, 1 Tessalonicenses 2,6, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos da grande tribulação, seremos arrebatados juntamente. Os mortos que ressurgiram, que se levantaram do túmulo, junto com os vivos, nós subiremos ao encontro com o Senhor nos ares, para as bodas do Cordeiro. Então, aí eu faço a pergunta: quando é o último dia? O Senhor está dizendo que no último dia Ele vai nos ressuscitar. Se existe uma ressurreição antes da grande tribulação, você vai ter que arrumar um jeito para definir quando é esse último dia. E você vai ter que arrumar um jeito para resolver essa turma que foram salvos, que não receberam a marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E Ele diz: esta é a primeira ressurreição. Aí você tem que arrumar uma ressurreição antes, pré-ressurreição. Não tem jeito. Esta teoria pré-tribulacionista morre aqui, em nome de Jesus. Ela não tem chance na palavra de Deus. Ela não tem, e nós não podemos nos deixar enganar por essas teorias que surgiu agora no século retrasado, no século XVIII. E que os nossos primeiros irmãos não creram nisto. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos com um cangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O Senhor não tem como separar o arrebatamento da ressurreição. Não tem como separar. E se você acreditar que existe um pré-ressurreição, e depois vai haver no último dia, vai haver a ressurreição, você vai ter que acreditar numa terceira ressurreição. Ele diz: bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esses, não tem o poder a segunda morte. Primeira Coríntios 15:52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando? Depois da grande tribulação. No último dia. Na primeira ressurreição. E dali, nós subiremos ao encontro do Senhor. E nós vamos para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 15, versículo 2 e 4 diz: vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que se achava em pé no mar de vidro, tendo a harpa de Deus, entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro estão os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e te adorarão. Apocalipse 19, 1 e 10. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz, numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são de nosso Deus,
porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos santos. E segunda vez disseram, aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos e os seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia! E saiu uma voz do trono, exclamando, dai louvores a Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos e damos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Estamos no casamento, uma grande festa, 2 grandes acontecimentos no céu, o casamento do Cordeiro com a sua noiva e a coroação do rei. Jesus está sendo coroado, o rei. O Salmo 47 revela isso. Batei palma todos os povos, celebrai a Deus com voz de júbilo, porque o Senhor é o grande rei de toda a terra. E nesse dia, a amada noiva do Cordeiro estará diante dele, vendo a coroação dele, assistindo aquela grande cerimônia, quando o rei será coroado, e ele vai receber o cetro, e ele vai descer, montado num cavalo branco, e ele vai exercer juízo sobre as nações, e ele vai dar o fim à guerra do Armagedon, que se deu início em Gog 3 anos e meio antes, e culmina no Armagedon nos últimos 3 anos e meio. E ele pega Satanás, o diabo, e o joga no lago de fogo, ou melhor, prende no abismo, e ele pega o anticristo e o falso profeta, lança no lago de fogo, e ele estabelece o milênio sobre a terra. Portanto, e a Bíblia diz que a igreja, ela vai reinar com Cristo por 1000 anos sobre a terra. Eu gostaria de ter certeza de que essa ideia pré-tribulacionista está sepultada de vez entre nós. E que nós vamos animar o nosso coração, animar o nosso espírito, porque o próprio Senhor disse, quando vides o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, vai ser a hora de fugir, se esconder. Mas nós vamos ver todos esses acontecimentos que o Senhor nos trouxe aqui na sua palavra. Amém, amados?